Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staldger de Física e nessa videoaula a gente vai trocar calor. Bom, para que a gente comece o nosso estudo das trocas de calor, primeiro vamos relembrar o que é o calor, tá certo? Calor é a energia que transita entre corpos que têm temperaturas diferentes. Imagine que eu tenha na minha mãozinha direita um corpo a 100 graus Celsius e na minha mãozinha esquerda um corpo a 20 graus Celsius. Então, vai ocorrer uma transferência de energia desse corpo que está a uma maior temperatura para esse corpo que está a uma menor temperatura. Porém, esse processo de transferência dessa energia pode ocorrer de três formas na natureza. E são sobre esses três processos, sobre essas três formas que nós iremos conversar. Primeiro processo, chamado de condução. O que é a condução? A condução é o transporte de energia, dessa energia térmica, sem transporte de matéria. Prof, como é que é isso? Transporte de energia sem transporte de matéria. Preste atenção nessa imagem. Temos aqui uma fonte de energia, tá? Temos uma vela aqui, tá? Vamos imaginar que isso aqui, tá, é uma barrinha metálica. Então, essa vela, através de sua chama, vai fornecer calor para essa extremidade da barra, tá bom? Então, as moléculas dessa extremidade vão receber essa energia, vão aumentar o seu grau de agitação. Ao ficarem mais agitadas, elas vão transferir essa vibração, essa energia, essa onda de calor para as outras moléculas e essa vibração ela vai passando. Ou seja, você tem um transporte de energia, uma movimentação, entre aspas, dessa energia, tá certo? De uma extremidade para outra, sem que ocorra o transporte da matéria. A molécula que está aqui, ela não vai vir para cá, ela vai ficar aqui. Mas a energia que ela recebeu, ela aumenta essa vibração dela, aí passa para outra, aí passa para outra, aí passa para outra. Imagine que numa sala de aula existam 30 alunos enfileirados, tá bom? Você dá um pacotinho para o primeiro aluno, ele sem se levantar, entrega o pacotinho para o outro, que sem se levantar, entrega para o outro, pronto. Isso é condução. E esse pacotinho é a energia térmica, tá bom? Por isso que esse processo não ocorre no vácuo. Por quê? Porque o vácuo é uma região sem matéria. E esse processo precisa da matéria para essa molécula receber essa energia, passar para outra, que passa para outra, que passa para outra. Por isso o nome condução. Conduzir essa energia. Aí, esse processo ele será mais eficiente nos metais. Você sabe por quê? Vamos voltar ao exemplo da sala de aula. Imagine que nessa fileira de 30 alunos, em um dia faltaram 5. E esses 5 estavam no dia anterior, um ao lado do outro, tá bom? Aí você fornece energia para um aluno, fornece para o outro, que fornece para o outro. Chega uma hora que um aluno pega essa energia e tem 5 cadeiras vazias. Como que ele vai passar para outra pessoa se existem 5 cadeiras vazias? Ele teria que se levantar para entregar. Não pode. A condução, não há transporte de matéria. Resultado, ele vai guardar essa energia. Aí chega outro pacote, ele guarda. Chega outro pacote, ele guarda. Chega uma hora que ele não suporta mais. Por isso que quando a gente pega um pedacinho de papel, tá certo? Uma extremidade. Imagine que isso aqui fosse um pedaço de papel. Você fornece calor para essa extremidade. A outra extremidade fica com baixa temperatura, mas aqui recebeu calor, queima. Queima por quê? Porque ela não vai conseguir transmitir essa vibração. Então fica tudo concentrado nessa extremidadezinha, caso fosse um papel, tá? E ele queima. Madeira também. Madeira você consegue pegar numa tora de madeira que está queimando em uma extremidade e na outra extremidade você segura tranquilamente. Porque não há uma transferência de calor por condução, porque o arranjo molecular da madeira não facilita isso daí. Então, processo de condução de calor é o primeiro processo de transferência, tá certo? Segundo processo, chamado de convecção.
A convecção ocorre por diferença de densidade. É um processo que ocorre transporte de matéria com transporte de energia, tá? Transporte de energia com transporte de matéria. Os dois ao mesmo tempo. Prof, como assim diferença de densidade? Deixa eu pegar aqui um gizinho para que a gente mostre algo aqui para vocês. Existe uma equação que mostra que a densidade é a massa sobre o volume. Densidade, massa sobre o volume. Beleza? Vamos imaginar que a massa, deixa eu pegar outro gizinho aqui, permaneça constante. A massa permanecendo constante, volume e densidade são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, se eu aquecer uma amostra de um corpo, essa amostra tende a se dilatar. Se ela vai se dilatar, o volume vai aumentar. Se o volume vai aumentar, a densidade vai diminuir. Ou seja, se eu pegar uma amostra de um líquido e dilatar esse líquido, mantendo a mesma massa dele, o volume dele vai aumentar, ele vai ficar menos denso. Se eu fizer isso com um gás, também. Se eu fizer com sólido, também. Tá? Mas sólido é bem mais complexo isso daí. Então, ó, foque nessa ideia. Foque nessa ideia aqui. Então, eu tenho aqui na minha figura uma panelinha com água, uma fonte térmica fornecendo calor, tá bom? Essas moléculas de água, essa parte da água que está aqui vai se dilatar, vai aumentar de volume, vai ficar menos densa e vai o quê? Subir. Essa água que está aqui, que está a uma temperatura menor, está com um volume mais contraído, está mais densa. Menor volume, maior densidade. Então, a água quente tende a subir, porque está menos densa. A água fria tende a descer, porque está mais densa. Então, você tem aqui transporte de energia, porque a água quente está com mais energia, e transporte de matéria. Isso é convecção. Se você entra em um ambiente onde existe um ar-condicionado instalado, normalmente, quando isso ocorre, quando tu entras, tu olha, tu vê que existem ar-condicionados que ficam normalmente ficam na parte superior. Por quê? Porque o ar-condicionado, ele vai liberar o ar frio, que é um ar mais denso. Quando você tem uma geladeira, você abre a geladeira, o congelador também fica na parte de cima, porque ele libera o ar frio. Já se você abre uma panela com água fervendo, você percebe esse vapor de água subindo, porque é um ar que está a uma maior temperatura, então ele está menos denso. Então isso é convecção. Curvas de convecção, processo de formação dos ventos ocorre por isso. Então, ó, transporte de energia com transporte de matéria também não pode ocorrer no vácuo. Por quê? Porque não existe matéria lá, tá certo? Somente ocorre nos líquidos e gases. Ah, prof, tu nem precisa explicar, prof. Eu entendi. Não, vou explicar. Por que só ocorre em líquidos e gases? Porque tem que ter transporte de matéria. Então, como eu tenho que ter transporte de matéria, como que eu vou ter essas moléculas se movimentando no estado sólido, que é um estado de liberdade praticamente nula? Então, é um processo que só ocorre nos líquidos e nos gases. Segundo processo falado. Terceiro processo, chamado de irradiação. Para que você entenda a irradiação, você precisa lembrar que todo corpo aquecido emite radiação, emite ondas. Nós emitimos ondas. Prof, mas eu não estou aquecido. Tá, a sua temperatura, se você não estiver no estado febril, é 36 graus Celsius. Então você está emitindo energia, você está emitindo ondas, tá certo? Então o processo de irradiação ocorre através de ondas. São as ondas de calor. Imagine o Sol aqui e a Terra. Entre o Sol e a Terra existe uma região de vácuo, muitas regiões de vácuo. Como que o calor do Sol chega até a Terra? Se pergunte, como que chega? Através das ondas. São ondas que são transmitidas, isso aqui são ondinhas que são enviadas pelo Sol.
o Sol em média está a 4, 5 mil graus Celsius, então ele emite muita radiação. Essa radiação sai dele e vai chegar até a gente, sem precisar de meio material, tá? Ela pode ocorrer no vácuo, então a irradiação é o processo que ocorre à distância. Você chega próximo de um corpo que está aquecido, chega só próximo, você sente aquele aquecimento, sente aquele calor chegando. Esse calor está vindo por irradiação. Então, transporte de energia através de ondas, ok? Pode ocorrer no vácuo, pode ocorrer sim, senhor. E não esqueça que todo corpo aquecido emite radiação. Se você pegar um ferro de passar roupa, ficar com esse ferro aqui assim, próximo, você sente o calorzinho. Aquilo ali são as ondas de calor, são as ondas que esse ferro que está a uma alta temperatura está liberando ele está liberando essas ondas para aquecer a sua mão, tá bom? Então, resumindo o que foi falado nessa videoaula, a gente explicou quais as 3 formas de trocar calor. Primeira forma, através da condução. Segunda forma, através da convecção. Terceira e última forma, através da irradiação, que por sinal é o único dos 3 processos que pode ocorrer no vácuo. Tranquilo? Aproveita, tira uma foto do nosso quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!